Você está prestes a passar por uma experiência incrível na sua vida. Você está prestes a aprender como ficar frente a frente com o seu Criador. Você está prestes a aprender como ficar face a face com o Criador do reino dos seus céus. Você está realmente preparado para isso? Então, vem comigo, eu vou mostrar a você exatamente como fazer. Eu sou o professor Dimas Patriota e esta é a série A Maneira Certa de Rezar. E hoje você vai aprender como ficar frente a frente com o seu Criador. Antes, porém, eu preciso desmistificar quais são os 3 tipos de deuses e qual é o tipo de Deus que você pode ficar frente a frente com ele, sem intermediário nenhum, sem religião, sem ninguém para lhe atrapalhar ou ajudar. Vai depender única e exclusivamente de você. Para isso, eu não sei se você assistiu a série completa ou as outras séries que falam justamente desse assunto, então eu tenho que desmistificar primeiro, tenho que exemplificar, tenho que mostrar qual é a diferença dos 3 tipos de deuses. Então, o primeiro tipo de Deus é o Deus cósmico, é o Deus que criou tudo, ao qual você pertence, você está dentro dele, você o respira, você o sente, tudo na sua vida e no universo é esse Deus. Esse Deus, esse tipo de Deus, esse tipo de criador da vida não responde às suas orações. Você não vai ficar frente a frente com esse tipo de Deus, porque você faz parte dele, você está inserido dentro dele. Então não tem como você ficar face a face com ele. É como se fosse uma célula do seu corpo, ela não tem como ficar frente a frente com você. Então você não pode ficar frente a frente com o Criador do universo. Ele não responde às suas orações, nem de ninguém. Ele não ama você, mas também não lhe odeia, mas não é esse tipo de Deus que responde às orações do ser humano. O segundo tipo de Deus é o Deus bíblico. Esse também não responde às suas orações. Eles não estão atualmente na Terra, no planeta. Eles vêm aqui de tempos em tempos e realizam o que querem e vão embora. Eles têm descendentes aqui e mesmo quando eles estão aqui, eles não respondem às orações do povo, como a gente pensa, como foi ensinado. Eles respondem às orações daqueles que eles têm interesse. São eles quem escolhem as pessoas que eles vão manter contato, determinar uma missão e assim por diante. Mas eles não respondem às orações do povo em geral. Então você não vai ficar frente a frente com esse tipo de criador também. Eles são muito importantes para nós, mas não é esse tipo de Deus que responde às suas orações. Foram eles, inclusive, que desenvolveram a humanidade inteligente, mas não é esse tipo de Deus. Então, qual seria o Deus que você pode ficar face a face com ele, frente a frente com ele? É o terceiro tipo de Deus, o único tipo de Deus que responde realmente às suas orações. Foi desse tipo de Deus que Cristo falou há mais de 2000 anos. Foi esse tipo de Deus, o terceiro tipo de Deus, é o Deus dos reinos dos céus, é o Deus que está dentro de você. Cristo deixou isso bem claro, Você é o templo do Espírito Santo, o reino dos céus é dentro de você, está dentro de você, e esse Deus pessoal, o seu Deus, é um princípio criador que mora dentro do seu reino dos céus, dentro de você, dentro da sua mente, dentro da sua estrutura, dentro do seu invólucro humano. Esse invólucro é uma espécie de laboratório gerador de vida para suprir todas as suas necessidades. Todo ser humano possui isso. Se você tiver alguma dúvida ainda, assista a série aqui, Desvendando Deus, e assista a segunda parte que fala da Santíssima Trindade. E aí você vai aprender direitinho. O título da playlist é Desvendando Deus. Tá aqui logo abaixo, foi a série anterior. Então, esse tipo de Deus é o Deus que você está prestes a aprender como ficar frente a frente com ele.
E como é que isso acontece? Bom, dentro desse contexto, explica-se que existe sim a Santíssima Trindade. E essa Trindade é a Santíssima Trindade pessoal, não é a Santíssima Trindade religiosa, como mostram por aí. Não, o Criador foi muito inteligente e criou uma Trindade pessoal para que você viva em paz, tranquilo, sem se escravizar, sem se humilhar, para que você viva abundantemente, com saúde e tenha uma vida mais extensa possível. E para fazer isso, você está inserido dentro dessa Trindade. Você é a segunda pessoa, uma pessoa importantíssima. A primeira pessoa é justamente o seu Criador. E como é que você fica frente a frente com Ele? Porque você precisa 100% do tempo desse Deus, desse Criador. Foi esse Criador que Cristo dizia: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E é esse Deus que você tem que amar. Não é o Deus cósmico, não é o Deus bíblico, é o Deus que está dentro de você. É o Senhor teu Deus. É o Deus do reino dos seus céus. Então, esse Deus você pode se dirigir a Ele, porque na verdade você deve fazer isso. Você, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, você tem que aprender isso. Volte aqui nos vídeos e você vai ver. Eu vou deixar no card aqui e você vai ver que coisa maravilhosa é você saber como é que funciona a Santíssima Trindade na sua vida. Tem que ser extremamente, eminentemente, exatamente prático. Não pode ser uma coisa lá em cima, como a religião prega, que ninguém tem acesso, não. É prático na sua vida. Então você tem que aprender isso da forma correta. E você é a segunda pessoa. E é você quem determina que tipo de Deus você vai colocar no seu reino dos céus. Sabe como é que esse Deus se forma? Sabe quem é esse Deus? Esse Deus é você mesmo, no seu estágio posterior, no seu melhor estágio. E é você quem tem que criar qual é o seu melhor estágio, qual é a pessoa na qual você quer se transformar daqui a algum tempo. Então é esse Deus que você tem que amar sobre todas as coisas. É Ele que você tem que colocar no seu reino dos céus. E você faz isso de forma simples, prática, que só depende de você, sozinho, na sua região, onde você está, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho. Você pode fazer isso, deixando um tempo da sua vida exclusivamente para isso. É lá que você vai adorar esse Deus, é lá que você vai amar esse Deus, e é lá que você vai ver esse Deus se materializando na sua vida, porque do jeito que você colocar, que você criar, que você mentalizar, que você adorar esse Deus lá no seu reino dos céus, é assim que ele vai se materializar na sua vida, ou seja, você vai se transformar nele. É por isso que você tem que ter o máximo cuidado, aprender com todo detalhe como é que você faz isso, e depois que você aprender isso, a sua vida se torna, vira uma coisa maravilhosa, porque você cria a melhor versão de você mesmo. E é essa versão, justamente essa versão, que se materializa na sua vida. E essa materialização acontece na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é chamado na religião de Espírito Santo. É chamado de Espírito Santo porque ele não existe ainda. Existe a primeira pessoa que você criou, que você estabeleceu, como é que você quer ficar no futuro, a pessoa maravilhosa que você quer fazer, a pessoa incrível, a pessoa com todos os problemas superados. Se você está doente hoje, você cria esse Deus saudável, essa versão de você saudável, e é justamente essa versão que vai se materializar, é a terceira pessoa. Então esse é o Espírito Santo, porque ele ainda não existe. Existe você materializado, existe a primeira pessoa que você levou para o reino dos céus, e existe a terceira pessoa que ainda vai se materializar. Você de hoje, os problemas que você tem, sejam eles de qualquer ordem, você é a segunda pessoa e você vai passar por um processo de
transcendência, transmutação, de transição. Você vai passar da segunda pessoa para a terceira. Então existe um momento fantástico de transcendência que você passa da segunda pessoa para a terceira pessoa, que foi a pessoa que foi criada por você no seu reino dos céus. Então, quando você fizer isso, quando você decidir qual é a pessoa na qual você quer se transformar, né, qual é o seu próximo estágio, daí vem o mandamento do Criador, né, do Salvador, melhor dizendo, que ele dizia: o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, esse próximo é a sua versão, é justamente a terceira pessoa, o seu Espírito Santo, o Espírito Santo da sua Santíssima Trindade. Então, você deve amar ao seu Criador sobre todas as coisas, você ama o primeiro, e depois amar o próximo como a si mesmo, quer dizer, amar a sua versão que vai se materializar. Então, esse contexto se resume nisso: você criar uma versão melhor, uma versão ideal para se materializar na sua vida. Então, essa versão ideal está no seu reino dos céus. É ele que você vai ficar frente a frente com ele. Como é que você faz isso? Você vai fazer com meditação. Você vai escolher um lugar onde você possa ficar sozinho, onde você possa ficar em paz, que ninguém possa lhe atrapalhar, e você vai fechar os seus olhos, respirar pausadamente e entrar em contato com o seu Criador. Você vai criar uma versão sua, você mentaliza você sem aquele problema que você tem hoje. Se você é doente, você se imagina bom. E é essa imagem que você tem que é o seu Criador. Você fica frente a frente com ele. É uma das experiências mais incríveis que o ser humano pode passar. Porque o melhor de tudo isso é que essa versão que está lá, que você está frente a frente com ela, vai se materializar na sua vida em um tempo pouquíssimo, em pouco tempo. E você vai se tornar uma pessoa saudável, porque você criou essa pessoa saudável. Esse Criador, esse princípio criador vai dar a você justamente aquilo que você cria lá, do jeito que está lá. Ou pelo menos muito, muito, muito semelhante a isso. Então, para ficar frente a frente com o seu Criador, depende de você, estar nas suas mãos. Existe o caminho para fazer isso. Tem uma outra série aqui chamada Lei da Atração Consciente e Definitiva, que tem 10 passos que mostram especificamente como fazer isso, praticamente, né, mostrando o passo a passo, são 10 passos. Siga essa série porque ela vai ajudar muito nisso. Mas em tese é isso, você procurar um momento todo santo dia para você colocar no reino dos céus a pessoa que você quer se tornar. E você deve ficar frente a frente com ela. Então crie uma imagem sua, adapte, dê um jeito de criar essa imagem na sua mente. E quando você conseguir fazer isso, aí você vai estar frente a frente com ele, com o seu Criador, com o Criador do seu reino dos céus. E se prepare, porque é este ser que vai ser transformado na sua próxima versão. Então você deve amar esse Deus sobre todas as coisas, deve adorá-lo. Essa adoração é feita através da meditação, né? Você vai meditar sobre isso, vai vê-lo. Quando ele estiver nítido na sua mente e você amá-lo da forma correta, ele se materializa na sua vida. Passa a ser a terceira pessoa. E essas três pessoas não existem separadamente. No momento que ele se materializar, acontece uma transição na sua vida, uma transmutação, uma transcendência. Você deixa de ser segunda pessoa e imediatamente passa a ser a terceira pessoa. E isso em qualquer segmento da sua vida. Relacionamentos pessoais, saúde, financeiramente, de conquistas pessoais, pode ser em todas as áreas. Tudo que você está passando hoje com dificuldade, todos os tipos de problemas, você cria uma versão de você sem aquele problema. E você cria uma versão de você com alguma coisa que você não tem hoje e quer. Então é justamente essa versão que vai se materializar na sua vida. E esse passa a ser o seu Deus.
E você fica justamente frente a frente com ele quando você está o adorando, quando você está meditando sobre ele, quando você está enxergando com a sua mente. E você não pode fazer isso normalmente, como você está vendo as coisas em sua volta. Você só pode fazer isso de olhos fechados, bem concentrados, como Cristo dizia. Lembra como ele dizia que você deveria fazer quando quisesse falar com seu pai? Como é o modus operandi que ele ensinou? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, apaga a luz e se dirige a ele que está no lugar secreto. Esse lugar secreto é justamente no reino dos seus céus, na sua mente, lá no seu íntimo. E é justamente lá que você cria essa imagem, fala com ele e ele lhe responde. Ele lhe responde como? Ele lhe responde justamente na materialização, quando ele se tornar real na sua vida. Na verdade, você vai fazer uma transmutação na sua vida. Você vai passar de uma pessoa para outra. Mas você tem que ter essa pessoa que você quer se transformar, na qual você quer se transformar, já prontinha na sua mente, no seu subconsciente, no seu reino dos céus. É um lugar maravilhoso que é só seu, só você mexe, você molda, tudo é com você. Então, essa experiência é sim a experiência mais incrível que o ser humano pode passar na vida, porque ele está criando uma nova realidade para se materializar na sua vida. Então você cria essa realidade como você quiser, ok? Então é dessa forma que você fica frente a frente com o seu Criador. E não só isso, você transforma a sua vida como um todo. Eu sou o professor Dimas Patriota. Esta é a série A Maneira Certa de Rezar. E este foi o vídeo Encontro com Deus Face a Face. Se inscreva nesse canal, clique no sininho, dê um like e eu vejo você no próximo vídeo.